Feliz sábado, Nova Semente. Eita, eu espero a semana inteira para escutar esse ouvir sábado bonito de vocês, esse feliz sábado. Que bom que você está aqui. E se você está aqui, então que seja para viver cada segundo do que vai acontecer. Eu convido você a se levantar e a participar de todas as canções. Às vezes vai ter um momento e outro que você vai se distrair, vai chegar uma notificação no celular, alguém vai conversar com você. Isso acontece e faz parte da interação. Mas que nada tire a tua atenção do céu e o seu foco na adoração em Deus. Se coloque em pé, porque através dessa canção nós vamos reconhecer o Deus de Israel que está aqui entre nós, clamar pela presença dEle, que Ele fale comigo, que Ele fale através de mim, que Ele fale com você e que a presença dEle seja sensível aqui poderosamente. Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em Espírito luz. Agora é você e Deus. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Aleluia. E hoje tua glória invade meu ser. Amém. Cristo Jesus, e que Ele habite em mim, habita em mim, Espírito luz. Amém. Pode aplaudir o nome do Senhor aí.
Louvado seja Deus. Muitas orações são feitas nesse lugar, muitos pedidos a Deus, e Jesus nos ensinou que tudo aquilo que pedíssemos em nome dEle, Ele o faria. E existem as orações que Ele sempre responde prontamente com sim, aquelas que são para nos aproximar ao coração dEle. Porque tem pedidos que a gente faz a Deus e que não necessariamente são para o nosso bem. Na nossa perspectiva parece ser, mas não necessariamente são. E por isso que é importante se submeter à vontade do Pai, entendendo que Ele sabe de todas as coisas e Ele vai fazer o melhor para nós. A sua resposta vai ser sempre para nos aproximar dEle. E existe uma oração que eu sei que é feita nesse lugar por algumas famílias aqui, que já nos disseram, é a mesma oração que eu faço com a minha esposa, com a nossa família, que é a oração pedindo um filho. A gente sempre ora para Deus pedindo isso para Ele: Senhor, se for da Tua vontade, a gente se sente pronto e preparado. Se for para nos aproximar do Senhor, se for para eu entender um pouco mais sobre como o Senhor é, a perspectiva de quem o Senhor é, através desse pedido, atenda a nossa oração. Amém, louvado seja Deus. E eu sei que muitas pessoas aqui pedem pela mesma coisa, e eu compartilho com você pelo menos 3 histórias. Uma é a de Rebeca, está em 1 Samuel no capítulo 1. Ela era estéril, sofria demais, e ela entregou a Deus uma oração durante muitos anos profunda, prometendo o seu filho a Deus. E então Deus dá de presente para ela Samuel. A outra é Rebeca, em Gênesis 15, no capítulo 20, ou melhor, Gênesis 25, capítulo 25, verso 21. Rebeca não conseguia engravidar. Isaac orou por ela e Deus ouviu, ela concebeu a Esaú e a Jacó. Amém por isso? Depois vem Raquel, Gênesis 30, no capítulo 1, 2, depois 22. Ela também estéril, sofria muito, clamou a Deus e o Senhor atendeu, permitindo que ela tivesse José e depois Benjamim. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que pedem por isso, muitas famílias pedem por isso. E na oração intercessora dessa manhã, eu queria estender esse pedido para Deus, para que Deus atenda essa oração sua e nossa, segundo o coração de Deus, para que seja para nos aproximar do reino e do Pai. Você pode se ajoelhar comigo para a gente orar junto por isso? Oremos. Senhor Jesus, nós dedicamos a nossa família para o Senhor. Muitas vezes fizemos essa oração, assim como tantas pessoas aqui já fizeram essa oração também, muitas e muitas vezes, pedindo esse presente para o Senhor. A gente sonha com isso, a gente pensa no nome que a gente quer dar para esse bebê, a gente pensa na roupa que a gente quer vestir, a gente pensa no dia que a gente vai trazer para o altar para dedicar essa criança para o Senhor. E nós pedimos isso, assim como muitas pessoas aqui pedem. E oramos ao Senhor sabendo que o Senhor é sábio, puro, santo, sabe o fim desde o princípio e vai atender essa oração de acordo com a sua vontade. E como seus filhos aqui, o que nos cabe fazer é nos submeter à sua vontade, entendendo que ela vai ser o melhor para nós. Então a gente se entrega para o Senhor, assim como tantas orações estão chegando ao Senhor agora, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus de Israel, e nós aceitamos e nos submetemos à sua vontade. Em nome de Jesus assinamos essa oração e entregamos esse louvor a Ti. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, a gente pode ler o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Cada um sirva conforme o dom que recebeu. Qual é o dom que Deus deu para você? Qual é o talento que Deus te concedeu, que Ele colocou em suas mãos?
Você tem usado isso para a honra e glória dele? Você pode colocar isso para ser usado como um instrumento poderoso na obra do Senhor. Isso também é ofertar. É ofertar ao Senhor o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, os seus recursos. E a Bíblia fala de inúmeras pessoas que ofertaram para o Senhor o dom que eles tinham recebido. Quando a gente vai ler o livro de Êxodo, Deus vai pedir para que eles fizessem o santuário. Depois, através de Salomão, o templo, o tabernáculo vai ser construído. E Deus vai encher do seu espírito, diz a Bíblia, cada um daqueles artífices para que eles possam expressar ali aquilo que Deus tinha colocado no coração deles. Existem várias formas de você pregar e de você comunicar. Nós podemos comunicar através da música, nós podemos comunicar através da palavra falada, mas a arte também é um instrumento poderoso de Deus para comunicar a pessoas. E Deus deu a muitos dessa igreja grandes talentos. E hoje, nesse momento especial de fidelidade, a igreja da Nova Semente também recebe um presente, que é fruto de um dom, de um talento. E é por isso que eu quero chamar a Cris para que venha aqui, porque a Cris ofertou o dom que ela recebeu para o Senhor. E através de uma obra de arte, ela pôde oferecer a essa igreja, e vai estar exposto daqui a pouquinho ali fora também, essa linda coroa. Quando a gente entregou à igreja o prédio antigo e estávamos esperando a inauguração aqui, a Cris sentiu um forte desejo no coração de trazer de novo aquilo que por algum tempo ela nem estava usando mais, que era o seu dom de ourives. Por 14 anos ela exerceu essa profissão. E no seu momento particular com Deus, refletindo numa música que vai ser cantada na sequência aqui também, ela confeccionou então essa linda coroa. Pode aplaudir. E através dessa linda obra de arte, ela também comunica e apresenta aqueles que forem ali olhar e admirar essa obra, duas figuras muito importantes manifestadas na vida do nosso Salvador. Porque embora ela seja uma coroa que tenha ouro, pedras preciosas, é uma coroa de espinhos, representando o servo sofredor, que entregou a vida na cruz. Mas ela tem ouro e pedras preciosas, porque representa também Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então louvado seja Deus pelo dom que Ele te concedeu, e pelo dom que Ele concedeu a cada um de nós. E você pode ofertar o seu dom para a obra do Senhor. Você também pode ofertar parte dos recursos que Deus tem colocado em suas mãos para você administrar. Você vai ver na sua tela aí o QR Code, e através do 7Me você pode fazer a sua doação, a doação da sua oferta, e também a devolução do seu dízimo. Para que você não precise mandar o comprovante, se você colocar 10 na casa dos centavos, a tesouraria vai entender que é o valor do seu dízimo. E se você colocar 20 na casa dos centavos, essa oferta vai ser direcionada então para o caixa da igreja local, a fim de que nós possamos manter os nossos departamentos, os nossos ministérios funcionando, e também concluirmos o pagamento da obra da construção dessa igreja. E nesse momento os diáconos nos darão a oportunidade de participarmos da adoração. Eles passarão as salvas, mas você também pode fazer através do QR Code, através do Pix, novasemente.ap@adventistas.org, ou então através do 7Me, do nosso aplicativo. E enquanto você participa desse momento também de fidelidade e de adoração, você vai ouvir a música, que foi a música que acompanhou a Cris durante esse processo de confecção, um processo de reflexão, de comunhão, e nós poderíamos participar desse momento também. E hoje à tarde, à 13h, no nosso Instagram, se você entrar lá, você vai ver o vídeo que conta um pouquinho da história de como tudo isso foi feito, de como foi preparada toda essa peça, e depois a saída ela vai estar exposta ali à frente, para que você possa vê-la mais de perto também. Que Deus nos abençoe e que possamos entregar para o Senhor, principalmente o nosso coração, amém? A Camila vai louvar ao Senhor agora.
Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais, para que entre o Rei da Glória e ao trono assentai. Toma o meu ser, toma as minhas mãos, o meu viver. Teu é o meu coração. E quem é o Rei? E quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. E quem é o Rei? E quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais, para que entre o Rei da Glória e ao trono assentai. Toma o meu ser, toma as minhas mãos, o meu viver. Teu é o meu coração. E quem é o Rei? E quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. E quem é o Rei? E quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. Para que entre o Rei, para que entre o Rei, abro meu coração. Para que entre o Rei, para que entre o Rei, para que entre o Rei, abro meu coração. Para que entre o Rei. E quem é o Rei? E quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. E quem é o Rei? E quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. E quem é o Rei? E quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. E quem é o Rei? E quem é o Rei? Jesus é o nosso Querido Deus, aqui estão os nossos dízimos, as nossas ofertas, e tudo isso é fruto das bênçãos das tuas poderosas mãos. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é generoso e nos permite administrar aquilo que é teu, e pede de nós apenas a mínima parte. Aqui estão esses recursos, ó Deus, que o Senhor os use para que a tua mensagem possa alcançar os confins da terra, para que a sua palavra possa alcançar corações sedentos, ó Deus, e esse mundo seja preparado para a breve volta de Cristo Jesus. Mas juntamente com esses recursos, Senhor, toma também o nosso coração. Toma os dons que o Senhor nos concedeu e usa-os para a tua glória. Usa-os para o cumprimento da tua missão. E que toda a nossa vida, ó Deus, o nosso tempo, os nossos dons, talentos, nossos esforços sejam empregados e usados para o teu reino. Que tudo isso, ó Deus, possa servir para a salvação de muitos e principalmente para a nossa salvação também. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. E diante de tudo isso, nada melhor do que agradecermos juntos a Deus. E essa música, ela é muito propícia para esse momento. Então se coloque em pé, vamos agradecer ao Senhor juntos através dessa canção. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ao reclamar insistente. Hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa um partido, pão a comunhão. Eu agradeço, agradeço. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Pensei, não mereci o que escolher, viver ao reclamar insistente. Hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa um partido, pão a comunhão. Eu agradeço pelo dia tão lindo que o Senhor fez. Eu agradeço só o seu lado que nos traz paz. Pela mão que se estende pra fazer o bem. Eu agradeço por todo o bem que o Senhor faz. Só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Amém. E essa próxima canção, muitas vezes eu cantei essa música com vocês aqui, pedindo pelo cuidado do Senhor, para que Ele cuidasse de mim, e era um pedido de oração a Deus.
Hoje eu canto como um agradecimento, porque Deus tem cuidado da gente de um jeito tão especial, e eu reconheço essa gratidão através de pessoas que estão aqui e que têm feito a diferença na nossa vida para nos aproximar de Deus, para que a gente se sinta amado por Ele. Essa música é um aconchego no coração, que você sinta o abraço do Pai aí onde você está. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. E Ele cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho,
falando em casa, sobre amar essa casa aqui, muitas vezes a gente não se sente bem em casa. Não sei se já aconteceu com você, de você estar num contexto familiar em que você não se sente bem nesse lugar. Não que seja uma constante, mas às vezes acontecem coisas que desestabilizam a família. E um lugar que era para ser um refúgio, um lugar de descanso, de aconchego da alma, para ser um fardo ter que voltar para lá. Eu sou casado há... 9 anos. Tá vendo? Quase. Eu ia lembrar. Eu juro. Há 9. E graças a Deus eu nunca senti essa sensação. Se tem um lugar que eu tenho vontade de voltar, é para nossa casa, para nossa família, porque eu descanso. Às vezes eu chego do trabalho, dia difícil, um monte de problema, mas eu chego em casa, respiro para a alma. Eu agradeço a Deus, é o maior presente que Ele me deu na vida, muito mais do que eu merecia. E eu vim de um lugar que muitas vezes isso não era uma realidade. Eu chegava em casa, às vezes tinha uma viatura da polícia na frente da minha casa, porque tinha tido uma briga muito grave, violência física, uma agressão, e alguém chamava a polícia e eu, de novo, mais uma vez. E por muitas vezes, ao invés de ser um lugar para trazer conforto, aconchego, por conta das coisas dessa vida, era um lugar que tirava de mim a paz, perturbava a minha espiritualidade, a sensação de Deus, né? E essa canção que a gente vai cantar agora, ela diz que tem lugar na casa. E tem lugar em uma casa, e essa casa é um lugar, melhor dizendo, em que o pecado não consegue tocar, porque essa casa é o coração de Deus. Tem lugar nessa casa para você. Se a sua casa é um lugar que às vezes não dá vontade de voltar, para essa casa você pode sempre voltar. Sempre vai ter lugar para você, e você sempre vai ter descanso na alma nesse lugar. Tem lugar na casa para mim e para você. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos chamou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber disso. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor.
Posso ouvir você cantando? Há lugar na casa. Se nós estamos juntos, nosso encontro é casa. Aleluia. E todos juntos cantam. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E quem se sentiu em casa, canta comigo assim. Há lugar na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa. Recomeço. Reunidos nele, nosso encontro é casa. Querido Deus, como é bom estarmos na Tua presença e termos a certeza de que o Senhor nesse momento se achega a cada um de nós e consegue olhar lá para dentro do nosso coração, entende tudo que nós pensamos e sentimos. E é por isso que nesse momento, ó Deus, nós mais uma vez depositamos em Tuas mãos o nosso coração. Nós viemos aqui para Te buscar, ó Deus, para termos um encontro real e transformador contigo. E que o Senhor toque a nossa vida nesse momento. Que nada venha nos impedir de termos esse encontro, de podermos ouvir a Tua voz. Torna os nossos ouvidos espirituais sensíveis à voz do Teu Santo Espírito e fala conosco, Pai. Por favor, abençoa-nos, continua conosco e fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia para você, um feliz sábado. Seja bem-vindo à Nova Semente. Essa aqui é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito. Propósito de que a cada encontro nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. E que hoje isso se repita e se concretize na minha e na sua vida também. Feriado hoje, eu quero para a nossa reflexão começar com algumas perguntas para fazer você pensar em algumas coisas. Para a Bíblia nos trazer essas respostas. Esse ano passou muito rápido, pelo menos a minha impressão, não sei se é a sua impressão também. 2025 voou. A gente já está no penúltimo mês e na segunda quinzena já do penúltimo mês do ano. E de fato passou muito rápido. E a pergunta é: como você está chegando no final desse ano? Está chegando bem? Está animado? Está satisfeito ou mais arrependido do que satisfeito? Conseguiu alcançar a felicidade aqui no final desse ano? Está feliz com o que foi realizado? Está triste porque não conseguiu realizar tudo que você prometeu lá na virada do ano passado para esse ano? Porque alguns planos se frustraram no meio do caminho? Algumas coisas não aconteceram como você gostaria, como você imaginava? Como é que você está chegando no final desse ano? Como é que tem sido a sua caminhada? E aí eu me lembro, falei isso até na clínica do ACAC aqui, esses dias que eu fui falar lá para os funcionários dele. Eu preguei aqui uma vez, na verdade no prédio antigo, um sermão sobre metáforas, eu não sei quantos se lembram aqui. A gente assume metáforas para a nossa vida e a gente nem percebe muitas vezes e a gente reage a muitas situações baseadas nessas metáforas que a gente adotou, às vezes de maneira inconsciente até. E aí, como que é isso? E quando a gente fala que tempo é dinheiro, então você usa para o tempo a metáfora do dinheiro. Né? Quando você vai debater ideias, você diz que está num embate, numa guerra, enfim. E é interessante que às vezes você pergunta para a pessoa: e aí, como é que vai a vida? E a pessoa diz assim: estamos na luta. E aí traz para a vida a metáfora da luta.
E é muito pesado viver assim, porque se você está numa luta, ou você está batendo ou você está apanhando. E geralmente a gente mais apanha da vida do que bate, né? Está chegando assim no final do ano? A vida está osso? Está duro de roer ali? Como é que está a vida nesse final de ano? Como é que está a sua vida de maneira geral? Está bem? Está realizado? Está satisfeito com a maneira que você tem vivido? Ou parece que falta alguma coisa? Ou parece que ainda não era isso que você queria? Parece que não era desse jeito que você gostaria que as coisas estivessem. Como é que está isso dentro de você? E aí eu quero fazer uma reflexão nessa manhã aqui sobre um livro que fala a respeito disso. É um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Não é o principal, o primeiro, mas está entre os que eu mais gosto. E quando eu me sinto assim, eu me volto a esse livro e eu começo a estudar esse livro, a ler esse livro. Eu gostaria de compartilhar um pouco das minhas reflexões e dos meus estudos a respeito deste livro. E se você tem aí a sua Bíblia, vá comigo no livro de Eclesiastes e abra lá no capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. E Salomão vai ensinar algumas coisas para a gente aqui, porque ele experimentou isso que a gente experimenta também. Ele, no momento da vida dele, ele também sentiu isso. Sentiu que estava cansado, que estava pesado o fardo. Se sentiu desanimado, meio desorientado, tentando entender onde achar propósito, sentido, onde ter mais satisfação do que arrependimentos. E ele escreve o seu livro contando a sua história e contando a sua experiência. Só que no começo do livro ele já vai deixar algumas coisas bem claras para nós. Fruto da sua insatisfação, fruto desse desânimo, dessa mesmice que ele vinha vivendo. E já no capítulo 1, no verso 2, ele vai dizer o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa palavra no hebraico é a palavra revel ou rebel. Depende da localização, da localidade. Ali eles vão pronunciar de um jeito ou de outro. E a tradução dessa palavra revel é sopro, vapor. O que ele está dizendo é o seguinte: tudo é um vapor, tudo é uma fumaça, que não tem consistência, que aparece e de repente ela já se dissipa, e já some, já se desfaz. E ele está dizendo que tudo aqui é vaidade. No verso 14 ele vai dizer o seguinte: vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade como correr atrás do vento. E ele está tão desanimado com tudo aquilo que o cerca, com tudo aquilo que ele buscou fazer na sua vida, que ele diz assim: isso aí não vale de nada. Isso é vaidade, é um vapor, é uma fumaça, é uma coisa efêmera, passageira, sem substância, sem constância, como correr atrás do vento. E ele, sentindo esse vazio existencial, ele empreendeu uma busca pela felicidade, pelo sentido da vida. E ele procurou fazer e realizar muitas coisas para entender o que é que podia trazer essa satisfação. O que é que podia preencher esse vazio e dar sentido para a sua existência. Onde eu posso encontrar isso? E no capítulo 2 ele vai descrever a busca que ele empreendeu pela felicidade, pelo sentido da vida. E olha só o que Salomão tentou fazer para preencher o vazio do seu coração. Eu começo a leitura do capítulo 2 agora, a partir do verso 1. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Eu resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Primeira coisa que ele fez foi beber, encher a cara, para ver se isso poderia trazer esse sentido, essa alegria, essa felicidade. E ele foi buscar isso no prazer da bebida. E muitos aí buscam prazer nisso.
nesses prazeres que o mundo oferece, no prazer momentâneo, rápido, expresso. E ele procurou ver se nisso ele podia encontrar a felicidade. Versículo 4, empreendi também grandes obras, eu construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque, em que reverdenciam as árvores. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Ele tentou ver se o dinheiro podia trazer a felicidade. Ele tentou ver se as propriedades, ser donos de muitas coisas, se isso podia trazer essa satisfação e preencher esse vazio que ele sentia. Ele também teve muitas pessoas ao seu serviço, e quantos não vão atrás disso, de poder, de ter várias pessoas à sua volta servindo. Eu não sei quantos já assistiram aquela série House of Cards, que o autor principal, no começo, ele vai dizer, tem muitas pessoas que entre dinheiro e poder, elas vão escolher o dinheiro, mas elas não têm ideia do que o poder pode trazer. Ele era um homem poderoso, era rei de Israel, tinha muitas pessoas ao seu serviço, mas ainda assim ter essas pessoas à sua disposição, não preenchia o vazio que ele tinha dentro do coração. Aí ele tentou ver se no sexo ou no relacionamento ele poderia encontrar isso. E aí a Bíblia vai revelar para nós que teve aproximadamente 1000 mulheres. E isso ainda não satisfazia o coração. Isso ainda deixava ali dentro um vazio. E a conclusão dele, depois de tudo isso, ele vai dizer no verso 9 em diante: eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. O que ele quis, ele fez. O que ele desejou, ele teve. E ele vai concluir: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele fez tudo isso, procurou a felicidade em todos esses lugares, em todas essas coisas, mas ele descobriu que tudo isso era vapor, tudo isso era vaidade, era algo sem sentido. Correr atrás do vento é um sinônimo de algo que não faz sentido. E ele vai dizer que tudo que se faz debaixo do sol é sem sentido. Parece um pouco a nossa vida hoje, não? Aquilo que nós percebemos à nossa volta. E talvez que podemos perceber até na nossa própria experiência. Nós vivemos numa geração agitada demais. É a geração do compromisso, da agenda lotada, da falta de tempo. Mas estamos exaustos ao mesmo tempo. Uma geração exausta, cansada. Nós corremos o tempo todo atrás de metas, de experiência, de sucesso, de reconhecimento, às vezes até de nós mesmos. Mas quanto mais nós corremos atrás das coisas, mais elas parecem escapar por entre os nossos dedos. E é justamente isso que Salomão está escrevendo aqui. Vi todas as coisas que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, e como correr atrás do vento. Um escritor chamado Mark Atterbury, ele escrevendo as lições de Salomão, ele vai dizer o seguinte: Salomão foi o homem que chegou ao topo da montanha e descobriu que não tinha nada lá. Se esforçou para ir atrás da felicidade, do sentido da vida, e todas essas montanhas que ele escalou simplesmente não trouxeram aquilo que ele queria.
Salomão teve o que a maioria das pessoas mais persegue: teve sabedoria, teve fama, usufruiu de grandes prazeres, de poder, de riqueza, mas enquanto ele mais acumulava, mais vazio ele sentia. E aí ele vai ensinar uma grande lição para nós no livro de Eclesiastes, que enquanto o mundo corre atrás do vento, Deus nos ensina a parar para ouvirmos o vento do Espírito. E talvez esse seja o remédio, esse seja o antídoto para a correria sem sentido da vida. Ao invés de ficarmos correndo atrás do vento, quem sabe nós precisamos parar no meio dessa loucura para ouvirmos o vento do Espírito soprar. Salomão era rei de Israel, o homem mais sábio da sua geração e, sem dúvida, um dos mais sábios que já existiu. E o livro de Eclesiastes é um registro que ele faz no final da sua vida. Quando ele olha para trás e vê toda a sua trajetória, toda a sua busca, e ele percebe que muito do que ele construiu, essas propriedades, esses jardins, toda a riqueza que ele acumulou, tudo isso que ele fez debaixo do sol era ilusão. E por que era ilusão? Porque debaixo do sol, no livro de Eclesiastes, vai significar a vida que é levada sem Deus. Segundo o autor do livro, As Lições de Salomão, a vida debaixo do sol é o experimento humano de viver como se Deus fosse opcional. E resultado de uma escolha de viver sem Deus e buscar aquilo que pode preencher o coração nas outras coisas. E o resultado é o mesmo sempre quando você escolhe viver sem Deus. É um vazio que nenhuma conquista, nada nesse mundo pode de fato preencher. Eclesiastes é um livro de sabedoria, mas é um livro também de crise. Crise de sentido, crise de propósito. É um grito de um homem que teve tudo, mas que percebeu em algum momento da vida que o que faltava era o essencial. O vazio de Salomão não veio da falta de posses, mas da falta de propósito. Embora tenha conquistado muitas coisas, tenha realizado muitas coisas, não encontrou propósito nessas coisas e por isso esse vazio continuava. Você vai ver pelo menos 30 vezes no livro de Eclesiastes a expressão debaixo do sol se repetindo. E como a gente fala inúmeras vezes aqui, eles não tinham recurso de sublinhar ou de deixar a letra em negrito. Então uma das maneiras do autor enfatizar uma ideia é a repetição dela. O fato de essa expressão aparecer ali 30 vezes quer dizer alguma coisa. O autor está nos chamando a atenção para isso, para essa questão da vida debaixo do sol, de maneira que essa expressão ela é uma chave para você entender o que Salomão quer fazer com que você entenda. Eu não sei se você já matou a charada, se você já entendeu onde Salomão quer nos levar nesse livro, nesse processo. Mas ao enfatizar a vida debaixo do sol, essa vida representa a perspectiva humana, horizontal, sem Deus, sem o transcendente. E quando você olha apenas para a vida debaixo do sol, tudo é ilusão, tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo passa. Tudo parece sem sentido, porque quando você olha para a vida e vive a vida, eliminando o transcendente da sua vida, o trabalho ele se torna um fardo. O sucesso cansa. E você vê aí inúmeras pessoas com milhões de seguidores, ganhando rios de dinheiro com depressão, se sentindo sozinhas, aflitas, angustiadas. Na vida debaixo do sol, o sucesso cansa, o prazer se torna areia movediça. E aí surge a pergunta, que é inevitável quando você olha para a vida dele: tá bom, se a vida aqui é vaidade, se a vida aqui é vapor, o que vale a pena então? Onde encontrar esse sentido? E é por isso que a expressão debaixo do sol é uma chave para a gente poder entender onde Salomão quer nos levar, porque se a vida abaixo do sol, debaixo do sol é desse jeito,
A virada na vida de Salomão acontece quando ele levanta os olhos e contempla a vida acima do sol. Quando ele levanta os olhos e começa a contemplar aquilo que é eterno, aquilo que é perene, as coisas começam a fazer sentido. Se a vida debaixo do sol é uma vida sem Deus, sem o transcendente, quando ele olha para a vida acima do sol, ele traz Deus de novo para o ponto de referência da sua vida. E enquanto a vida sem Deus é uma equação que nunca fecha, quando ele volta para o centro, tudo faz sentido. E tudo encontra o seu devido lugar. Quando Salomão contempla a vida acima do céu, tudo começa a entrar do seu devido lugar e fazer sentido. Hoje a gente continua ainda correndo atrás do vento. O vento do sucesso, a gente quer ser admirado, mas nunca estamos satisfeitos. O vento do prazer, nós queremos sentir, mas logo o prazer ele vira tédio na vida embaixo do sol. O vento do controle, nós queremos garantir o futuro, mas o futuro nos é incerto e a gente não pode acrescentar um côvado sequer à nossa existência. O vento da aparência, a gente quer parecer bem sempre. E as redes sociais são um caminho para isso. Lá todo mundo é feliz, todo mundo está bem. Mesmo quando nós estamos quebrados por dentro. Por isso tudo isso é vapor. Tudo isso passa. Isso não faz sentido. E aí Salomão, se ele estivesse vivo, ele olharia para nós hoje e ele diria: eu já estive aí onde você está. Eu já tentei tudo isso. E a conclusão de Salomão é que é impossível reter os ventos. Isso porque ele não conheceu Dilma Rousseff, que consegue estocar, mas... Fechando o parênteses aqui. Ele ia dizer para você: eu já estive aí. Eu já passei o que você está passando. E não dá para reter os ventos. Eles vão escoar por entre os nossos dedos mesmo. Por isso ele vai dizer que tudo isso é vaidade. E a sabedoria vai nos ensinar o seguinte: que a sabedoria não está presente, ou melhor, a sabedoria não está em aprender a reter o vento ou a pegar o vento, mas em aprender a descansar no Deus que sopra o vento. Essa é a verdadeira sabedoria apresentada por Salomão no livro de Eclesiastes. Não está em querer reter as coisas, reter o vento, mas está em aprender a descansar no Deus que sopra o vento. Porque quando Deus é colocado no centro da vida, tudo ocupa o seu devido lugar. As coisas começam a fazer de fato sentido. E quando é que ele aprende isso? Ele aprende isso no capítulo 3, no verso 11. Ali ele entendeu que o que vale a pena de fato é a vida acima do sol. O que vale a pena de fato é aquilo que Deus prometeu e que Deus estabeleceu e que vai durar para sempre. Porque lá em Eclesiastes 3:11 ele vai dizer o seguinte: Deus fez tudo formoso e no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui Salomão levantou os seus olhos e ele começou a contemplar o transcendente. Ele começou a lançar os seus olhos não para aquilo que acontece debaixo do sol, mas para a vida acima do sol, para um propósito que transcende a essa vida, a essa experiência. Jacques Ducan, ele vai dizer o seguinte, baseado nesse texto: o homem é um sopro, mas deseja o infinito. O mundo é vaidade, mas o coração pede eternidade. É por isso que a gente corre atrás das coisas aqui e elas não preenchem o vazio. Porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. O que é isso? É só você olhar para os jovens. A gente faz coisas quando somos jovens como se a gente não fosse morrer.
Como se as coisas não apresentassem risco para nós. Essa é a fagulha da eternidade que Deus colocou. A gente tem esse desejo e essa intenção de viver para sempre. Deus colocou isso aí dentro de você. Nós ansiamos de fato por aquilo que possa durar para sempre. Nós buscamos por isso, pretendemos isso. Isso foi Deus quem colocou. Por isso a nossa vida aqui, ela é vaidade, mas o nosso coração ele pede por eternidade. O ser humano jamais se satisfará com nada que seja apenas debaixo do sol. Porque existe algo dentro de nós que só algo acima do sol pode preencher. É por isso que nada nesse mundo pode satisfazer o vazio do coração. Longman vai dizer o seguinte no seu comentário sobre Eclesiastes: Deus colocou em nós um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer. E olha só o que ele diz aqui. O vazio existencial é o eco da eternidade perdida. O homem foi criado para viver eternamente. O homem não foi criado para morrer. E essa eternidade foi perdida lá no jardim do Éden. E esse vazio que nós sentimos é um eco daquilo que um dia o ser humano já teve, que era a eternidade. E nós ansiamos por isso, é por isso que sentimos esse vazio. Que nada debaixo do sol pode preencher, somente algo que habita acima do sol. Longman chama esse vazio de o santo desconforto. E ele diz que isso é proposital, porque isso aqui nos faz buscar a Deus. Isso aqui nos faz empreender essa busca, que nos permite encontrarmos em Deus a plenitude da satisfação que pode preencher esse vazio. Craig Bartholomew, comentando também em Eclesiastes, ele vai dizer o seguinte: nada nessa vida é sólido o suficiente para apoiar o peso da eternidade que nós carregamos no peito. Nada nessa vida é sólido o suficiente para suportar o peso da eternidade que a gente carrega no peito, porque Deus colocou no coração do ser humano a eternidade, o desejo por aquilo que é eterno. Então, se você está correndo atrás de um monte de coisa para sentir que você vale alguma coisa, para se sentir pertencente, para achar valor e sentido naquilo que você faz, está na hora de você parar de buscar e de correr naquilo que se encontra debaixo do sol. E você lançar o seu olhar para aquilo que está acima do sol. E viver por essa eternidade. Permitir que aquele que é eterno possa de fato preencher o vazio do seu coração. Isso não significa fugir da realidade, mas reorientar o olhar. Ao invés de olhar para as coisas que estão debaixo do sol, olhar para aquelas que vêm de cima do sol. Quando Deus volta a ser o eixo, a ser o centro, o que antes parecia ser vaidade, ele se torna agora vocação. E o trabalho que antes era um fardo, ele vira agora uma missão. E é nessa tecla que eu tenho batido nesses últimos sermões. Você não está onde você está por acaso, Deus te colocou lá por um propósito. Se você trabalha onde você trabalha, se você estuda onde você estuda, só por conta da nota, de passar de ano, só por conta do salário que vai pingar na sua conta no começo do mês, isso é muito pouco, isso vai passar, isso vai escapar pelos seus dedos. Mas se você trabalhar por uma missão que tem que ver com a eternidade, os seus dias nunca mais serão os mesmos. Porque Deus tem o poder de trazer sentido para a sua vida e de colocar tudo no seu devido lugar. O tempo vira oportunidade e a vida, por mais que seja breve, ela ganha eternidade, porque você pode começar a viver o céu a partir de agora. A eternidade para você pode começar exatamente agora, se você começar a viver a vida que se vive acima do céu, do sol. O sentido da vida não está em ter tudo, mas em ter Deus em tudo. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida não está em ter tudo, mas em ter Deus em tudo. Você tem trazido Deus para a sua vida, para o centro dela.
Você tem vivido por isso, por aquele que vive acima do sol e pode habitar no meu e no seu coração e preencher esse vazio que tem o tamanho da eternidade. No final do seu livro, lá em Eclesiastes 12, versículo 13, Salomão vai concluir, tendo lançado seu olhar para a vida acima do sol. De tudo o que se ouviu, a conclusão é essa: teme a Deus e guarde os mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. O que Salomão está tentando nos ensinar é o seguinte: pare de correr atrás do vento e comece a caminhar com aquele que sopra o vento. É na vontade dele que você vai encontrar alívio. É na vontade dele que você vai encontrar sentido. É na vontade dele que você vai preencher o vazio do coração. Teme a Deus e guarde os mandamentos, ou seja, pare de correr atrás do vento e comece a caminhar com aquele que sopra o vento, e ele vai soprar na sua vida. E a sua vida vai ser permeada, preenchida de sentido. Há uma paz que não se encontra correndo, apenas parando. E Deus está dizendo a você: deixa o vento passar e me permita ser o ar que você respira. Me permita ser o sentido da sua vida. Porque no fim, o que mais importa não é o que conseguimos segurar, mas é quem nos segura. No final é nas mãos de quem nós estamos, não o que nós temos em nossas mãos. O convite do Senhor é para você parar e descansar naquele que sopra os ventos. Está cansado dessa vida? Está cansado de correr? É hora de parar e lançar o seu olhar para a vida acima do sol e permitir que aquele que sopra os ventos sopre o vento na sua vida, para trazer para você sentido, para tirar você dessa vida exaustiva, cansativa, fatigante, para te dar nova vida e permitir que você viva em abundância, para que você tenha uma vida com propósito. E se você decidir fazer isso e começar a viver aqui debaixo do sol, a vida que se vive acima do sol, a eternidade pode começar aqui e agora para você. E nós vamos cantar uma música que fala a respeito disso. Não de ter tudo, mas de ter Deus em tudo. É trazer Jesus para o centro da nossa vida, para o centro da nossa história, para o centro da nossa existência. Porque o céu é ali, se ali Jesus está. Traga Jesus para o centro da sua vida e comece a viver o céu a partir de agora. E se esse é o seu desejo, abra o seu coração e cante conosco. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar
Querido Deus, como é bom podermos experimentar um pouquinho do céu aqui na terra. Pela certeza da Tua presença entre nós, em nossa vida. E que de fato, ó Deus, nós possamos viver aqui dos princípios e dos valores da eternidade. Para que nós possamos iluminar esse mundo. Para que nós possamos fazer a diferença. E apresentarmos através disso o Teu infinito amor por cada um dos Teus filhos. Que sejamos agentes do céu aqui nessa terra, a preparar esse mundo para a breve volta de Cristo Jesus. Às vezes nós corremos, ó Deus, atrás do vento, de coisas que pensamos que podem nos trazer paz, que podem nos trazer segurança, que podem nos fazer verdadeiramente felizes. Mas não há nada debaixo do sol que possa preencher esse vazio que existe no nosso coração. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor colocou no coração do ser humano a eternidade. É por isso que desejamos viver para sempre. É por isso que desejamos por aquilo que não passa, que não acaba, que não se corrompe. É por isso que nós desejamos o céu que o Senhor tem preparado para nós. E que, para que a nossa vida seja diferente hoje, para que possamos começar a viver o céu aqui na terra hoje, que nós possamos lançar os nossos olhos para a vida acima do sol. E que em Ti nós possamos encontrar aquilo que por toda a vida procuramos. Que possamos encontrar no Senhor a satisfação, a plena alegria, a plena felicidade, sentido e propósito para a nossa existência aqui, para que a nossa vida seja transformada por completo. Então, Senhor, vem habitar em nós e preencher o vazio que só o Senhor, que é eterno, pode preencher. Cuida de nós, ó Deus, e que de fato a nossa vida e o nosso coração estejam bem guardados em Tuas mãos, porque no final é isso que importa. Não é aquilo que nós seguramos em nossas mãos, mas é nas mãos de quem nós descansamos. E nesse momento nós descansamos nas mãos daquele que sopra os ventos, e que o vento do Espírito possa preencher e conduzir a nossa vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dEle um bom restante de dia. Amém? Amém.